Olá, está começando o Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiava e fico contigo a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. O assunto de hoje é voltado para um instituto em Porto Alegre, que se dedica a auxiliar tanto indivíduos quanto organizações quando o assunto é desenvolvimento humano, o Pacífico Instituto. Para conversar comigo sobre o trabalho que o Pacífico realiza, estão virtualmente o Felipe Reck e a Bárbara Reck, que são fundadores do Instituto. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Bárbara. Que bom recebê-los aqui no Multicidades. Boa tarde, Júlia, Fernanda. Muito prazer. Que bom estar aqui com vocês. Escuta, queria saber como é que surgiu a ideia do Instituto. Eu acompanhei nas redes sociais, eu vi, estudei um pouquinho a respeito do Instituto e do trabalho que vocês realizam. Como é que surgiu essa ideia, assim? Como é que começou tudo? O Instituto surgiu, Fernanda, em 2017. Ele foi, na verdade, um movimento natural do processo de desenvolvimento pessoal meu e da Bárbara, que é minha irmã, né? Nós dois trabalhávamos em setores diferentes, né? E tivemos uma mudança de carreira, uma transformação. Ela, muito antes, começou a trabalhar com astrologia e constelação familiar, e eu depois me voltei para o universo da meditação, do mindfulness, da inteligência emocional. Então, no momento em que a gente sentiu, né, que estava pronto para apresentar para o mercado algo que pudesse colaborar com o desenvolvimento dos indivíduos e das organizações, foi quando nasceu o Instituto Pacífico, né? Eu tinha acabado de ter uma experiência longa na Califórnia, estudando mindfulness, me formando num programa da Google, né, de inteligência emocional, para a formação de líderes, e voltei para o Brasil com a intenção de aplicar esse trabalho em empresas, organizações, indivíduos, e a Bárbara já estava numa longa caminhada, né, nas constelações familiares. Ela foi discípula seguidora do Bert Hellinger na Alemanha, no México, e já trabalhava há muitos anos. Então a gente se uniu e criou um espaço para poder oferecer nossos cursos e nossos atendimentos. Bárbara, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a constelação familiar. Muito se fala, né? Mas algumas pessoas ainda não... Eu conheço, já fiz, inclusive, acho sensacional. E gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é esse processo, para que ele serve e o que ele pode auxiliar, né, na evolução, digamos assim, das pessoas. Mesmo estando há 17 anos nas constelações familiares, todas as vezes que me pedem para explicar o que é constelação familiar, ainda é muito desafiador, porque de fato a constelação familiar é uma experiência, né? Mas a constelação não é uma terapia, tá? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, e não substitui nenhuma terapia convencional. A constelação é um caminho, né, uma filosofia de vida que eu gosto de falar que nos ensina a viver, né, viver e viver melhor. Então, ela trabalha questões desafiadoras do momento presente, né, ou seja, nós podemos olhar através da constelação desafios que vivemos em qualquer área na nossa vida, porém, durante a sessão, nós vamos visitar o passado, ou seja, quais são as dinâmicas ocultas, né, em termos de conflitos que os nossos ancestrais viveram e não foram solucionados, às vezes ancestrais que nós nem sequer conhecemos. Então, aqueles conflitos que ficaram em aberto, mágoas, né, que não foram trabalhadas, um rancor que não foi superado, lutos difíceis de terem sido aceitos em determinada época, tudo isso ainda está atuando na memória daquele sistema familiar, né? E essas dinâmicas que nós chamamos nas constelações familiares de dinâmicas ocultas, que seguem atuando na nossa vida hoje, no momento presente, são, entre aspas, as responsáveis por nós mesmos hoje atrairmos determinadas situações que
causam angústia, causam medo, causam outros conflitos, né? E demandas desafiadoras na nossa vida. Então, a pessoa chega nesse ponto, ela está vivendo um desafio e ela quer olhar através da constelação familiar para aquilo que ela não consegue conscientemente perceber, né? Então, qual é essa dinâmica, quais são as questões que estão atuando a nível inconsciente. Porque a gente acaba trazendo consigo um fardo, exatamente isso que tu falasse, né? De antepassados assim, ancestrais que a gente nem mesmo conheceu, mas acaba trazendo a energia e trazendo esses fardos para a vida hoje, no caso, e que acaba atrapalhando muita coisa, né? A área profissional, enfim, a área pessoal, é mais ou menos isso, né? Mas assim, né, Fernanda, eu não gosto de chamar de fardo, né? Eu entendo que a maioria das pessoas, por exemplo, né, chega justamente assim, eu quero descobrir, por exemplo, quem é o responsável por aquilo que eu estou vivendo, Complicado, né? Então, porque, na verdade, o que passa nós somos descendentes desse sistema familiar, então esses ancestrais disseram sim à nossa vida, e a cada geração, cada um fez o que podia, o que sabia com os recursos que tinha disponíveis naquele momento, né? Então, hoje nós também estamos buscando fazer o melhor com aquilo que passa, né? Com aquilo que chega para nós. Então, nem todos os assuntos nós vamos conseguir resolver, mas nós vamos, com os recursos que temos hoje, certamente buscar fazer o melhor que podemos para deixar um legado, né, energeticamente falando, mais saudável para os nossos descendentes. Então, sim, eles não tinham os mesmos recursos disponíveis que nós temos hoje. Então, tu falou em uma questão energética, né? Durante a sessão de constelação, nós vamos acionar memórias, né, dessas experiências que foram vividas por eles. Então, nós acionamos um campo energético, que nas constelações familiares nós denominamos campo morfogenético, que é um campo de informações onde estão contidas, né, as memórias de todas essas experiências, tanto boas quanto não boas, que foram vividas por eles. Então, da mesma forma que temos fardos, né, ou seja, conflitos a resolver, nós também acessamos memórias de experiências positivas, de situações que eles solucionaram, e essas situações chegam para nós em forma de dons, talentos, né, aqueles insights que às vezes temos sobre como resolver determinada situação. Então, isso também está disponível nesse campo. Ai, maravilha. Felipe, queria te perguntar uma coisa. A gente vive hoje num mundo aceleradíssimo, né? Isso, a gente tem... Eu converso muito aqui com o pessoal na televisão de que hoje, diferente de 20 anos atrás, a gente tem um acesso à informação muito rápido, tudo acontece muito rapidamente e isso gera muita angústia, ansiedade nas pessoas. A gente percebe, assim, eu vejo principalmente os jovens, né, na faixa etária assim, de 20 anos, já com grandes conflitos emocionais, assim, em função de ansiedade, de ser bombardeado 24 horas por dia por tanta informação. O que o Instituto oferece para as pessoas que querem buscar uma vida mais equilibrada, uma tranquilidade maior, um autoconhecimento? O que vocês oferecem ali? Legal, Fernanda. Por conta de tudo isso, né, que tu compartilhou aí, a gente vê a urgência de trabalhar a nossa mente, né, para a gente poder ter a possibilidade de se gerenciar, né, gerenciar todas essas questões difíceis de falta de atenção, de ansiedade, de angústia, e também muitas vezes a gente percebe que o tempo parece que não é nunca suficiente, né, para a gente poder, além de fazer o nosso trabalho, também curtir a vida, curtir as pessoas que a gente ama e tudo mais. Então, uma das linhas com as quais a gente trabalha, que na verdade ela serve como base também para tudo que a gente faz, é o mindfulness, né? É uma palavra em inglês que, na verdade, a melhor tradução para esse termo é atenção plena. O que é a atenção plena?
é um estado mental onde justamente a gente consegue ter uma tranquilidade, uma calma para poder discernir sobre o que é mais importante nesse momento, para eu poder levar a minha atenção para aquilo que realmente importa, né? Se é uma tarefa que eu estou fazendo, ou se é uma conversa que eu estou tendo, ou se é simplesmente um momento de se divertir, descansar, curtir, né? Treinar a nossa mente para poder ter a gentileza com a gente mesmo, né? De se permitir Que bacana isso. aproveitar o momento presente, né? Então, a técnica que a gente usa para isso se chama mindfulness, mas nada mais é do que um treinamento mental através de pequenos exercícios de meditação e que, na verdade, são muito simples, breves e podem ser mais longos também, mas o fato é que a gente busca desmistificar, Fernanda, todo e qualquer tipo de prática de desenvolvimento pessoal aqui no Pacífico, e a meditação é uma delas, porque as pessoas talvez ainda enxerguem a meditação como algo impossível, né? Ou talvez seja algo ainda muito estigmatizado, no sentido de que precisa sentar de uma determinada maneira ou ficar muitas horas fazendo uma meditação, ouvindo um barulho de mar ou de cachoeira, sabe? E não precisa de nada disso. Claro que isso é muito bom, mas exercícios breves, inclusive inseridos dentro da nossa rotina de trabalho, né? Como 1 minuto de silêncio antes de começar o trabalho, ou 5 minutos de respiração antes de retomar ou iniciar uma reunião, podem mudar completamente a maneira com a qual a gente vive uma situação. Olha que bacana. Olha que lindo isso que o Felipe falou, me chamou muito a atenção, né? A gente tem que ser mais gentil consigo mesmo. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já a gente volta com esse assunto tão gostoso aí do nosso Multicidades de hoje. Não sai daí. Estamos de volta com o Multicidades. O assunto de hoje é sobre trabalho de desenvolvimento humano realizado pelo Pacífico Instituto em Porto Alegre. Felipe, a gente conversava agora, pouquinho antes do nosso intervalo, sobre a questão da aplicação de várias técnicas, de várias coisas que vocês trabalham dentro do ambiente corporativo. Como é que funciona isso? Hoje as empresas, você percebe assim que ao longo dos anos as empresas têm se aberto mais para esse tipo de trabalho, digamos assim? Tem sim, Fernanda. É algo que a gente vê que está aumentando, especialmente essa área de desenvolvimento pessoal, pelo entendimento de que realmente as empresas, as organizações, elas são formadas por indivíduos, né? Então, é necessário cuidar do indivíduo para que o todo esteja bem, né? Então, existem vários tipos de programas e treinamentos que oferecem hoje a possibilidade das empresas poderem entregar ferramentas de desenvolvimento pessoal para os seus colaboradores, e isso é essencial, é muito importante, né? Assim como é importante as pessoas aprenderem a parte técnica, né, das suas funções dentro de uma empresa, também é necessário elas aprenderem a lidar melhor com as suas habilidades, né, socioemocionais, humanas, de uma forma geral, né, porque, afinal de contas, é também da interação entre as pessoas e da pessoa com o seu trabalho que a empresa pode ter uma produtividade, um bom clima, né, uma prosperidade coletiva, né? É preciso que todo mundo esteja bem para que a empresa de fato esteja Com certeza. bem, né? Provocar o bem-estar, né, no ambiente de trabalho, acho que isso é fundamental. A gente tem muito isso aqui na Ubra TV, isso a gente conversa muito, a Tati, nossa diretora, uma das prioridades que ela tem é justamente isso, é fazer com que o ambiente seja bacana e que as pessoas se sintam bem de trabalho e tenham vontade de estar aqui, né, eu acho que isso é muito legal. E vocês trabalham com isso, então, também na parte de mindful, só que empresarial, né? Sim, com treinamentos baseados em mindfulness, né? Ou seja, usam
técnicas e práticas de atenção plena voltadas para o ambiente de trabalho, com o intuito de desenvolver a inteligência emocional. Então, os programas que a gente oferece para empresas, eles têm muito esse objetivo de desenvolver as capacidades socioemocionais dos colaboradores e também trabalhar lideranças para que se tornem lideranças conscientes, né? O que é uma liderança consciente? Então, é o líder capaz, né, de ter a consciência desse todo que eu estava falando, né, de que a organização ela é formada por indivíduos, de que existe uma camada ali que precisa ser observada, né, que é do ser humano, desse bem-estar, da saúde mental que você comentou, né, Fernanda? Então, um dos principais treinamentos que a gente aplica em empresas é o programa Search Inside Yourself, né, que é o programa desenvolvido na Google para treinar os seus colaboradores, né, e desenvolver as lideranças dentro das empresas. Então, realmente é um programa que foi pensado com muito cuidado para utilizar esses exercícios mentais que eu falei, né? Práticos, rápidos e que trabalham uma diversidade de habilidades para que a pessoa possa desenvolver a inteligência emocional e prosperar de uma forma plena, né, dentro do seu trabalho. Bárbara, você trabalha há muito tempo com astrologia e justamente pegando esse gancho aí, prosperar. O que o fato de nós conhecermos o nosso mapa astral e podermos identificar algumas dificuldades, alguns pontos ali que são meio complicados, pode auxiliar a pessoa a ter um desenvolvimento maior, a ter mais prosperidade na vida, na carreira, enfim, em tudo? Conhecer o mapa, Fernanda, é poder se empoderar, né? Porque o mapa, ele aponta, além de oportunidades, talentos, né? Enfim, aponta também os desafios que nós viemos superar nessa existência. Então, esse termo, mapa, né? Ele traduz bem, porque é um mapa, é quase como um manual. Eu tenho, por exemplo, muitos pais que buscam o mapa para seus bebês, né? Uhum. Aprenderem a lidar melhor com aquela criança, enfim. Então, mas de nada adianta conhecer o mapa e não trabalhar, né? Principalmente esses pontos que nós observamos, que o mapa mostra como sendo desafiadores. Então, fazer o mapa, ele nos ajuda a tomar consciência sobre tudo isso, porque a pessoa, às vezes, nem sequer se empodera de um talento que ela tem, porque ela está muito focada nos desafios que ela vive. Então, no momento em que tu tem consciência sobre quais são esses desafios, como é possível lidar com tudo isso, a pessoa mais facilmente começa a se empoderar, né? Compreender que, ao mesmo tempo, ela tem ali aquele dom, aquele talento, aquele propósito, aquele karma, dharma, né? Então, é incrível, assim, quando tu conhece o teu mapa, se abre, né, um caminho. Inclusive, também a gente consegue verificar aquilo que não serve pra gente, né? Às vezes as pessoas insistem numa profissão, por exemplo, e nunca dá certo, não conseguem prosperar de maneira alguma, porque, de fato, ali mostra que aquilo ali não foi feito pra pessoa, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que funciona esse processo de alterar essa questão de... Não sei se seria a palavra correta, alterar, mas... digamos, pegamos um exemplo de uma pessoa que não consegue prosperar financeiramente porque ela está indo no caminho errado, ela identifica. Como é que vocês trabalham com isso para que ela consiga ter o rumo certo, digamos assim? É legal, Fernanda, que a gente oferece algumas possibilidades de caminho e a pessoa ela pode perceber com o qual ela mais se identifica, né? Então, você comentou aí sobre a astrologia, tem a constelação familiar, tem o mindfulness, a inteligência emocional. Então, todos os caminhos que a gente oferece, eles têm o objetivo, né, de trabalhar justamente a essência da pessoa, de trabalhar aquilo que é essencial também para ela nesse momento.
Então, por exemplo, a Bárbara agora pode falar um pouco melhor sobre a constelação familiar, né? Ela realmente traz a consciência da pessoa ou faz ela ter alguma tomada de consciência sobre alguns padrões, talvez, que ela tenha desenvolvido ou algum emaranhado ao qual ela esteja presa, né? E que esteja impedindo ela de ter, no caso da tua pergunta, o processo de prosperidade em andamento, em movimento na sua vida. Então, essa é uma ferramenta, né? E tem muitas pessoas que se identificam com essa possibilidade, com esse caminho. E também, por isso, né, a gente acabou desenvolvendo um programa de desenvolvimento pessoal, que é uma formação em constelação familiar, que é para as pessoas percorrerem esse caminho de uma forma profunda, consistente, né, que é o ponto ao qual a Bárbara chegou hoje como maestra, que a gente fala, né, constelação familiar, para poder ajudar as pessoas de uma forma mais consistente, mais contínua. Assim como também com os treinamentos de mindfulness, né, para a pessoa ir se autoconhecendo, liberando os padrões que talvez sejam impedimentos para que ela possa ter prosperidade. Então, é assim, muito pessoal, Fernanda, no sentido de a pessoa detectar qual é o caminho que mais faz sentido para ela, mas todos são eficazes, né? Desde que, isso é uma coisa que eu e a Bárbara a gente sempre fala, que a pessoa esteja disponível, né, para fazer a caminhada. Sensacional. E a partir de quantos anos um jovem, digamos assim, ele pode procurar o Instituto para participar dos cursos ou fazer os atendimentos de vocês? A partir de quantos anos, assim, é o recomendado? Quer responder, Bá, sobre as constelações? Pode. Tá. Na verdade, Fernanda, assim, a gente costuma trabalhar com pessoas acima de 18 anos, né? Até pela responsabilização, assim, pelo processo e por haver, talvez, já uma bagagem para que a pessoa possa entender que ela tem realmente algo ali que ela queira trabalhar. Para nós é muito importante que a pessoa tome a decisão. Muitas pessoas acabam decidindo por outras, né? Então, por exemplo, assim, inclusive maiores de idade, né? Tem gente que vem aqui que é muito que sei lá, a mãe ou o marido ou o filho façam alguma coisa, mas na verdade é a pessoa que está querendo que a outra faça. Então, isso geralmente não tem efeito, porque é uma decisão pessoal, né? Então, assim, nos nossos grupos, a gente prefere que venham pessoas acima de 18 anos, mas, em média, o nosso público, ele é um público acima de 30 anos. Nessa faixa etária. E agora, e os projetos de vocês? O que vocês têm agora até o final do ano, que o Instituto está oferecendo? Vai lá, Bá. Nós temos, né, Fernanda, na verdade, assim, os projetos, os atendimentos, eles acontecem de forma regular, então o LIP tem os atendimentos individuais dele, os programas de mentoria, né, os projetos, enfim, para empresas. Nós temos os grupos regulares de constelações familiares, que geralmente acontecem quartas à noite e aos sábados, manhã e tarde, quando não temos aula da formação. E no dia 8 de outubro agora, nós iniciamos a nova turma de formação em constelação familiar. Então, nós ainda estamos, né, no período de inscrições, as vagas estão abertas, e esse programa, ele é tanto para pessoas que desejam atuar como consteladores, assim como pessoas que querem apenas se desenvolver, né, como o Lipe bem colocou, percorrer esse caminho, né, se entender melhor, liberar crenças limitantes, aprender a viver, né? O movimento da constelação, ele leva uma pessoa sempre em direção a mais vida, que é o estar vivo, mas também estar na vida, né? Tu falou sobre hoje é tudo tão acelerado, tem a tecnologia, né? Nós temos tanta pressa, tudo precisa acontecer rápido, mas nós não podemos esquecer da conexão com nós mesmos, né? Então,
O Instituto, ele propõe a cada atendimento, a cada trabalho e na formação em constelação também, essa reconexão, né? Então, que nos leva, sim, a compreendermos ou sentirmos melhor qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar no mundo, o que é importante para nós. Então, esse ano, no dia 8 de outubro, nós estamos iniciando uma nova turma. Exatamente, também com um foco em desenvolvimento pessoal, né? Aprender a viver melhor. Que maravilha. Então, Felipe, Bárbara, facilmente nós poderíamos passar uns 3 programas falando sobre esse assunto, que é maravilhoso. Eu tenho certeza que todas as pessoas gostam e todo mundo, sem exceção, hoje busca uma vida melhor. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou conhecer o Instituto. Você que nos acompanhou durante o programa de hoje, entre no perfil... Felipe, qual é o Instagram do Instituto? Pacífico Instituto. E entrem no Instagram, vocês vão ver que eles oferecem um monte de coisa bacana. Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.